Viúva encontra um novo amor, mas um segredo do passado pode arruinar tudo. Helena despertou em um dia cinzento, outro dia igual ao anterior. O cheiro do café invadia a cozinha, mas não trazia a mesma alegria do passado. Desde a morte de Carlos, há 3 longos anos, a casa se tornara um eco de solidão. Mas naquela manhã, uma mensagem deixou seu coração disparado. Oi, sou Miguel do grupo de leitura. Podemos nos encontrar hoje? Algo naquele simples convite trouxe à tona uma esperança esquecida. Ao sair de casa, o céu carregado parecia vibrar com sua ansiedade. Cada passo rumo ao café da esquina era como atravessar um campo minado de lembranças. Helena hesitou ao abrir a porta. O pequeno ambiente informal estava repleto de vozes, mas tudo o que ela conseguia ouvir era o tremor de seu próprio coração. Quando seus olhos encontraram Miguel, um homem de sorriso caloroso e olhar profundo, algo se acendeu dentro dela. Ele falava sobre livros, ideias e sonhos, com uma paixão que a fez esquecer dos anos de tristeza. A conexão entre eles cresceu rapidamente, como uma planta à luz do sol. Riam, trocavam em toques sutis, e Helena, pela primeira vez, se viu imaginando um futuro novo. Mas como um filme que revela um plot twist inesperado, o passado bateu à sua porta. Um dia, ao arrumar velhas coisas, encontrou um diário de Carlos que a deixou paralisada. O que parecia ser uma simples recordação se revelou um emaranhado de segredos e traições. Helena leu linhas que falavam de um amor escondido, um amor que não era por ela. Seu coração despedaçou. A luz que Miguel trouxe agora era envolta em sombras. Ela queria contar a verdade, mas temia que isso arruinasse tudo. Miguel merecia saber, mas e se ele se afastasse? A ideia de perder aquele que havia reacendido suas esperanças era insuportável. Entre noites sem dormir, conversas em silêncio e lágrimas que não paravam de cair, Helena começou a questionar se deveria enfrentar o passado ou deixá-lo enterrado. Enquanto isso, um certo clima de tensão pairava sobre a cidade. Murmúrios começaram a circular entre conhecidos. Alguém estava fazendo perguntas sobre o casal, sussurrando palavras de traição e escândalo. Uma figura do passado parecia não querer morrer. Um amigo de Carlos, alguém mencionado entre as linhas do diário, poderia estar tentando se vingar. O inimigo invisível a seguia, aproximando-se cada vez mais, e Helena sentia o perigo à espreita. Cada mensagem a deixava mais tensa. Ela não sabia quem era o responsável, mas sabia que era uma questão de tempo até que os segredos viessem à tona. Miguel tinha se tornado a âncora de sua sanidade e a ideia de perder isso era aterradora. Agora, com seus sentimentos em conflito e o passado assombrando-a, Helena se via diante de uma encruzilhada: enfrentar a verdade e arriscar tudo ou se esconder novamente na névoa da desilusão. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí,
Deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Helena estava à beira de uma decisão. O peso do diário nas mãos parecia aumentar a cada segundo. O sol começava a se pôr e a luz laranja filtrava pelas cortinas da sala, revelando pequenas partículas dançando no ar. Sua mente estava uma tempestade de sentimentos. Ela queria falar com Miguel, mas o medo a paralisava. O passado a cercava como uma sombra crescente, ameaçando engolir tudo o que havia construído com ele. Então, o celular vibrou. Era uma mensagem de Miguel. Oi, Helena. Estou a caminho da sua casa. Espero que esteja pronta para nosso jantar. O coração dela disparou. Não era apenas um encontro casual e estava se tornando parte de sua vida. Mas e as verdades que ela escondia? Aquelas palavras escritas por Carlos a assombravam. Helena respirou fundo. Precisava alertá-lo sobre possíveis rumores. Respirou fundo e decidiu que contaria ao menos uma parte da verdade. Afinal, Miguel merecia saber. A mente ainda turva, ela se levantou, preparando-se para a conversa que poderia mudar tudo. Momentos depois, Miguel chegou, radiante com um sorriso. Ele trouxe uma garrafa de vinho e flores. A visão dele inebriou seus sentidos, fazendo um nó na garganta de Helena apertar ainda mais. Você está linda, disse ele, e um calor subiu pelo seu rosto. As palavras que se formavam em sua mente ficaram presas. Sentaram-se à mesa. Miguel falava sobre o novo livro que estava lendo e tudo parecia perfeito. No entanto, a cada risada compartilhada, a culpa a atingia com mais força. A verdade parecia uma fera à espreita. Foi então que o celular vibrou novamente. Um número desconhecido. Hesitou, mas ao ver a mensagem, seu coração despencou. Se ao menos você soubesse o que seu amado fez. Não é só um amor escondido. É muito pior. Palavras que pareciam um enigma. Ela se sentiu enjoada. Miguel notou a mudança em seu olhar. Está tudo bem? Perguntou, preocupado. Helena forçou um sorriso, mas a verdade a corroía por dentro. Só um lembrete, ela disse, tentando afastar o pânico. Mas a mensagem precisava de uma resposta. Com mãos tremendo, Helena decidiu que precisava descobrir quem estava por trás daquilo. Ela precisava entender. Miguel, eu preciso te contar algo. É sobre o passado. Antes que pudesse continuar, a campainha tocou. Era a última coisa que esperava. Miguel levantou-se e abriu a porta. Helena prendeu a respiração, enquanto observava o rosto dele se transformar em descrença. Na entrada estava um homem que ela nunca esperava ver. Lucas, o melhor amigo de Carlos. Que você está fazendo aqui? Miguel perguntou. A tensão no ar era palpável. Lucas olhou profundamente para Helena e um sorriso misterioso se formou. Eu vim só para ajudar.
O que a Helena não sabe é que eu conheço todos os segredos dela e não posso deixar isso continuar. A frase reverberou no ar. O presente estava completamente ligado ao passado. Os olhos de Helena se arregalaram. O que ele sabia? Seu coração disparou e o ambiente parecia girar. Miguel olhou para Helena, confuso, enquanto a expressão de Lucas era de puro prazer em ver sua angústia. Você vai precisar de mim, Helena, e eu sei que você também tem algo a esconder. As palavras dele a perfuraram como facas. Tudo o que ela pensou que sabia sobre Miguel e seus sentimentos começou a se despedaçar. O passado voltava como uma força avassaladora. E a certeza de que não poderia mais ignorá-lo a atingiu em cheio. O jorro de emoções era turbulento. E ela estava prestes a ser engolida por algo que nunca imaginou que a afetaria assim. Espere, como assim segredos? Miguel perguntou, com a voz tensa. Agora não era apenas o amor em jogo. Era tudo. O que ela faria? A verdade ainda estava enterrada, mas não por muito tempo. O peso das palavras de Lucas pairava no ar, como uma nuvem sombria. Helena sentia seu coração acelerar, cada batida soando como um tambor insistente. Miguel estava olhando para ela, confuso, enquanto Lucas parecia saborear cada momento de tensão. Segredos? Miguel perguntou, a voz tremendo de dúvida e expectativa. Talvez você devesse ouvir a história completa, Miguel. Lucas disse, com um sorriso que não chegava aos olhos. Helena esqueceu de mencionar algumas coisas que podem esclarecer muitas coisas. Helena estava paralisada. Não conseguia processar. A realidade estava se desmoronando à sua frente. Lucas, não, ela começou, mas a voz dela saiu quase como um sussurro. A sala parecia girar, as paredes se fechando. Você não está sendo justa com ele. Lucas continuou, ignorando Helena. Você não contou a ele que Carlos não era só seu marido. Ele era seu amante. O amante de Helena e também o meu. A revelação foi como uma punhalada. Um silêncio torturante invadiu o ambiente. Miguel estava chocado. A cor de seu rosto mudou enquanto ele olhava de um para o outro, buscando por respostas. O que você quer dizer com isso? Ele parecia em estado de negação. É isso mesmo. Carlos e eu tínhamos uma relação antes de Helena, e ela sabia. Ela sabia de nós. E agora ela quer te proteger da verdade. Lucas riu de forma estranha, como se a situação o divertisse. Os olhos de Miguel se fixaram em Helena, e ali, em meio à confusão, ele buscava respostas. Como você pode esconder isso de mim, Helena? Por quê? As palavras quase não saíam da boca dela. Porque eu pensei que tudo isso tinha ficado para trás. Ficou para trás? Você ainda o amava. Lucas cortou. E agora? Me diz, foi só isso que doeu? Um amor oculto? Ou você ainda deseja o que tinha com ele, só porque não o tem mais? Um aperto no peito a fez engasgar. Ela queria gritar que não, que Carlos agora era apenas um eco de dores passadas. Mas então, a mensagem que recebera mais cedo retornou à sua mente.
Se ao menos você soubesse o que seu amado fez. O pânico crescia. Lucas estava se divertindo com isso. Ele sabia. Helena olhou para Miguel, que ainda a observava, se esforçando para entender. Miguel, espera. Existe mais. Eu tenho que te contar sobre o que Carlos fez. Não é só sobre nós. Tem algo muito mais. O celular vibrou novamente, estalando o ar tenso. Com mãos trêmulas, ela olhou para a tela. Era outra mensagem. Se você não contar a verdade, vou te forçar a fazer isso, mesmo que você perca tudo. O terror inundou seu corpo. A ameaça era clara. O que ele queria dizer? Que segredos mais poderiam se esconder nas sombras de seu passado? O que Lucas realmente sabia? Miguel estava se erguendo, claramente irado e confuso. Seus segredos estão me envolvendo e eu não tenho ideia de quem você realmente é. Não, não é isso. Helena gritou, angústia estampada em seu rosto. A sala estava cheia de murmúrios e olhares de reprovação, como se um tribunal se formasse ao seu redor. Por favor, Miguel, precisa entender que eu... Mas a porta se abriu novamente, interrompendo tudo. Um homem alto entrou, de expressão sombria, que Helena não reconhecia. Ele olhou diretamente para ela e o ambiente ficou imóvel. Eu cheguei a tempo. O que está acontecendo aqui? Helena não sabia o que fazer. O novo visitante parecia conhecer todos eles e seu olhar cortante a deixava inquieta. O que ele queria? Os segredos estavam se desdobrando como um jogo perigoso, enquanto a tensão aumentava numa espiral de desespero. Ela olhou para Miguel, seu coração despedaçado, em busca de apoio. Agora, tudo parecia desmoronar, e a verdade estava prestes a ser revelada de formas que nunca poderia imaginar. O último fio de esperança se estendia, enquanto o futuro delas pairava em uma corda bamba, prestes a ser cortado. Helena estava paralisada. O novo visitante parecia ter saído de um filme de suspense. O homem alto e de expressão sombria olhava para ela e seu coração disparou. Conhecia aquele olhar. Era um olhar que carregava segredos e verdades que ela preferia esquecer. Tentava acalmar a mente, mas as palavras de Lucas ainda ecoavam. Miguel estava na frente, esperando respostas. O desconforto em seus olhos deixava tudo ainda mais complicado. Quem é você? Miguel perguntou, a voz tensa. O ar estava denso, como uma tempestade prestes a estourar. O homem se moveu, cruzando os braços em um gesto que parecia tanto protetor quanto ameaçador. Não seja tão impetuoso, Miguel. Estou aqui para esclarecer algumas coisas. Clarificar o quê? Helena tentou intervir, mas a pressão em seu peito a fazia sufocar. O homem continuou impassível. Me chame de Alex. E o que eu sei? Bem, isso envolve não só o passado de Helena, mas também o seu. Miguel franziu a testa, a confusão misturando-se com a raiva. Quem você pensa que é? Que tipo de jogo é esse? Um jogo? Não. Isso é a vida de vocês. Alex deu um passo à frente, olhos fixos em Helena. Sobre Carlos e o que ele realmente representou para ambos. Ele não é quem você pensa que é. Do que você está falando? Miguel exigiu, o tom elevado.
enquanto Helena tentava se esconder da realidade que começava a se desdobrar. Alex respirou fundo, como se estivesse coletando coragem para revelar algo que mudaria tudo. Carlos não era apenas teu marido, Helena. Ele tinha uma vida dupla. Até, acho. E não era só eu que estava no meio disso. A sala ficou em silêncio, as palavras dele flutuando como uma névoa pesada. Ele manteve você na escuridão, mas tinha uma conexão com alguém ainda mais próximo do que você imagina. Como que? Helena finalmente encontrou coragem para perguntar. Não havia mais escapatória. O passado bateu à sua porta e era hora dela enfrentar. Alex olhou para os dois e, com uma voz quase conspiratória, disse: Carlos é agente. Ele estava infiltrado em uma organização que, bem, não era apenas criminosa. Ele se envolveu em algo profundo, muito mais do que você pode imaginar. As emoções, os amantes, eram apenas uma fachada. Os olhos de Helena se arregalaram. O que Alex estava dizendo? Ele não podia estar sério. Você está mentindo. O que você ainda não sabe é que essa mesma organização pode estar interessada em você e Miguel agora. Eles não estão satisfeitos em perder um de seus melhores agentes. A gravidade da situação fez o chão parecer que estava se movendo sobre ela. Se ele era um agente, como você está envolvido? Miguel perguntou a desconfiança. Evidente em sua voz. Eu era seu contato. Sempre estive próximo, observando. E acredite, o amor que ele mostrou por você era real. Mas e se ele tiver deixado algo para trás? Ele era um ladrão de segredos, mas o que ele guardava poderia colocar vocês em perigo. O pânico aflorou. Helena sentiu as pernas bambas. E o que significava isso tudo? O que você quer? Por que você está aqui agora? Porque a sombra do passado se aproxima. E se você não entender isso agora, fogo pode custar muito mais do que sua felicidade. Pode custar suas vidas. As palavras de Alex deixaram todos em choque. E assim, a tensão aumentou quando, de repente, o celular de Helena vibrou novamente. As mãos trêmulas, ela olhou para a tela e o sangue escapuliu de seu rosto. Se você não tomar cuidado, Helena, não só perderá Miguel, mas também a chance de proteger quem você ama. O ambiente parecia girar, a confusão se transformando em um labirinto sem saída. Miguel olhava ora para Helena, ora para Alex, confuso e furioso. Helena queria contar tudo, mas as peças estavam se ajustando de forma suicida. Como alguém que ela amava poderia ter um passado tão obscuro? O que Alex realmente queria? E, acima de tudo, quem estava por trás daquele aviso? A tensão estava insuportável. A verdade começou a parecer mais uma armadilha do que um consolo. A última frase de Alex ressoava. Um amor escondido pode ser mais perigoso do que você imagina. E assim, com o coração na garganta, Helena se perguntou: haveria mesmo uma saída? Ou todos estavam destinados a serem engolidos por esse turbilhão de segredos? Helena estava paralisada.
O novo visitante parecia ter saído de um filme de suspense. O homem alto e de expressão sombria olhava para ela, e seu coração disparou. Conhecia aquele olhar. Era um olhar que carregava segredos e verdades que ela preferia esquecer. Tentava acalmar a mente, mas as palavras de Lucas ainda ecoavam. Miguel estava na frente, esperando respostas. O desconforto em seus olhos deixava tudo ainda mais complicado. "Quem é você?" Miguel perguntou, a voz tensa. O ar estava denso, como uma tempestade prestes a estourar. O homem se moveu, cruzando os braços em um gesto que parecia tanto protetor quanto ameaçador. "Não seja tão impetuoso, Miguel. Estou aqui para esclarecer algumas coisas." "Clarificar o quê?" Helena tentou intervir, mas a pressão em seu peito a fazia sufocar. O homem continuou, impassível. "Me chame de Alex. E o que eu sei? Bem, isso envolve não só o passado de Helena, mas também o seu." Miguel franziu a testa, a confusão misturando-se com a raiva. "Quem você pensa que é? Que tipo de jogo é esse?" "Um jogo? Não. Isso é a vida de vocês." Alex deu um passo à frente, olhos fixos em Helena, sob Carlos e o que ele realmente representou para ambos. "Ele não é quem você pensa que é." "Do que você está falando?" Miguel exigiu, o tom elevado, enquanto Helena tentava se esconder da realidade que começava a se desdobrar. Alex respirou fundo, como se estivesse coletando coragem para revelar algo que mudaria tudo. "Carlos não era apenas teu marido, Helena. Ele tinha uma vida dupla, e não era só eu que estava no meio disso." A sala ficou em silêncio, as palavras dele flutuando como uma névoa pesada. "Ele manteve você na escuridão, mas tinha uma conexão com alguém ainda mais próximo do que você imagina." "Como que?" Helena finalmente encontrou coragem para perguntar. Não havia mais escapatória. O passado bateu à sua porta e era hora dela enfrentar. Alex olhou para os dois e, com uma voz quase conspiratória, disse: "Carlos era agente. Ele estava infiltrado em uma organização que, bem, não era apenas criminosa. Ele se envolveu em algo profundo, muito mais do que você pode imaginar. As emoções, os amantes, eram apenas uma fachada." Os olhos de Helena se arregalaram. O que Alex estava dizendo? Ele não podia estar sério. "Você está mentindo." "Não. O que você ainda não sabe é que essa mesma organização pode estar interessada em você e Miguel agora. Eles não estão satisfeitos em perder um de seus melhores agentes." A gravidade da situação fez o chão parecer que estava se movendo sobre ela. "Se ele era um agente, como você está envolvido?" Miguel perguntou, a desconfiança evidente em sua voz. "Eu era seu contato. Sempre estive próximo, observando, e acredite, o amor que ele mostrou por você era real. Mas e se ele tiver deixado algo para trás? Ele era um ladrão de segredos. Mas o que ele guardava poderia colocar vocês em perigo." O pânico aflorou. Helena sentiu as pernas bambas. "O que você quer? Por que você está aqui agora?" "Porque a sombra do passado se aproxima. E se você não entender isso agora, pode custar muito mais do que sua felicidade. Pode custar suas vidas." As palavras de Alex deixaram todos em choque.
E assim, a tensão aumentou quando, de repente, o celular de Helena vibrou novamente. As mãos trêmulas, ela olhou para a tela e o sangue escapuliu de seu rosto. Se você não tomar cuidado, Helena, não só perderá Miguel, mas também a chance de proteger quem você ama. O ambiente parecia girar, a confusão se transformando em um labirinto sem saída. Miguel olhava ora para Helena, ora para Alex, confuso e furioso. Helena queria contar tudo. Mas as peças estavam se ajustando de forma suicida. Como alguém que ela amava poderia ter um passado tão obscuro? O que Alex realmente queria? E, acima de tudo, quem estava por trás daquele aviso? Quando Helena tentava processar tudo, uma batida forte na porta interrompeu o clima tenso. Era como um eco de um trovão. Todos se viraram, e então a porta se abriu com um estrondo. Um homem robusto, de terno escuro e expressão ameaçadora, entrou. Alex, você não deveria estar aqui, o novo homem gritou, seu olhar fixo no visitante. Ele olhou para Helena e Miguel, como se perdesse a paciência. Eu te avisei, essa história não se trata apenas de nós. Você cruzou limites. Alex parecia pálido. É mais complicado do que você imagina, Marcos. Há muito um jogo aqui. Complicado? Complicado é o que você está prestes a enfrentar. A voz de Marcos era como um golpe de una, e em um movimento rápido, ele puxou algo do bolso. Era uma arma. O ambiente congelou. A tensão explodiu em um instante. Miguel se colocou na frente de Helena, seu corpo em posição defensiva. O que você pensa que está fazendo? Ele gritou, a adrenalina disparando. Os olhos de Marcos estavam frios, cheios de um tipo de firmeza que gelou o sangue de Helena. Se cuidem. Vocês não sabem o que estão realmente lidando. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, um tiro ecoou. O som foi ensurdecedor. Uma onda de choque atravessou a sala. E tudo escureceu. O que se seguiu foi um caos de gritos, uma dança frenética de pânico. Helena não conseguia pensar. O calor do corpo de Miguel desapareceu. Ela olhou à sua volta, seu mundo se desmoronando. O que tinha acabado de acontecer? Miguel se contorcia no chão. Sangue. Um mar de sangue. Ela caiu de joelhos, as lágrimas escorrendo, enquanto a realidade se desfigurava diante de seus olhos. Não, Miguel, não! O desespero tomou conta dela. E foi nesse momento que um outro pensamento cortou sua mente, como uma lâmina. O homem que estava ali podia ser um aliado ou o maior inimigo que ela já poderia ter. O que mais seu marido ocultava? Estavam todos destinados a se perderem em uma rede de segredos. Ou havia ainda uma chance de sobreviver? O impacto da bala reverberou em sua alma. No meio da dor, Helena ainda não tinha ideia de que aquele tiro mudaria suas vidas de maneiras que ela nunca poderia imaginar. Helena estava paralisada. O novo visitante parecia ter saído de um filme de suspense. O homem, alto e de expressão sombria, olhava para ela e seu coração disparou. Conhecia aquele olhar.
Era um olhar que carregava segredos e verdades que ela preferia esquecer. Pintava acalmar a mente, mas as palavras de Lucas ainda ecoavam. Miguel estava na frente, esperando respostas. O desconforto em seus olhos deixava tudo ainda mais complicado. Quem é você? Miguel perguntou, a voz tensa. O ar estava denso, como uma tempestade prestes a estourar. O homem se moveu, cruzando os braços em um gesto que parecia tanto protetor quanto ameaçador. Não seja tão impetuoso, Miguel. Estou aqui para esclarecer algumas coisas. Clarificar o quê? Helena tentou intervir, mas a pressão em seu peito a fazia sufocar. O homem continuou, impassível. Me chame de Alex. E o que eu sei, bem, isso envolve não só o passado de Helena, mas também o seu. Miguel franziu a testa, a confusão misturando-se com a raiva. Quem você pensa que é? Que tipo de jogo é esse? Um jogo? Não. Isso é a vida de vocês. Alex deu um passo à frente, olhos fixos em Helena, sobre Carlos e o que ele realmente representou para ambos. Ele não é quem você pensa que é. Do que você está falando? Miguel exigiu, o tom elevado, enquanto Helena tentava se esconder da realidade que começava a se desdobrar. Alex respirou fundo, como se estivesse coletando coragem para revelar algo que mudaria tudo. Carlos não era apenas teu marido, Helena. Ele tinha uma vida dupla. E não era só eu que estava no meio disso. A sala ficou em silêncio, as palavras dele flutuando como uma névoa pesada. Ele manteve você na escuridão, mas tinha uma conexão com alguém ainda mais próximo do que você imagina. Como que? Helena finalmente encontrou coragem para perguntar. Não havia mais escapatória. O passado bateu à sua porta e era hora dela enfrentar. Alex olhou para os dois e, com uma voz quase conspiratória, disse: Carlos era agente. Ele estava infiltrado em uma organização que, bem, não era apenas criminosa. Ele se envolveu em algo profundo, muito mais do que você pode imaginar. As emoções, os amantes, eram apenas uma fachada. Os olhos de Helena se arregalaram. O que Alex estava dizendo? Ele não podia estar sério. Você está mentindo. Não, o que você ainda não sabe é que essa mesma organização pode estar interessada em você e Miguel agora. Eles não estão satisfeitos em perder um de seus melhores agentes. A gravidade da situação fez o chão parecer que estava se movendo sobre ela. Se ele era um agente, como você está envolvido? Miguel perguntou, a desconfiança evidente em sua voz. Eu era seu contato. Sempre estive próximo, observando. E acredite, o amor que ele mostrou por você era real. Mas e se ele tiver deixado algo para trás? Ele era um ladrão de segredos, mas o que ele guardava poderia colocar vocês em perigo. O pânico aflorou. Helena sentiu as pernas bambas. O que você quer? Por que você está aqui agora? Porque a sombra do passado se aproxima. E se você não entender isso agora, pode custar muito mais do que sua felicidade. Pode custar suas vidas. As palavras de Alex deixaram todos em choque.
E assim, a tensão aumentou quando, de repente, o celular de Helena vibrou novamente. As mãos trêmulas, ela olhou para a tela e o sangue escapuliu de seu rosto. Se você não tomar cuidado, Helena, não só perderá Miguel, mas também a chance de proteger quem você ama. Mas antes que pudesse falar, o estrondo soou. A porta se abriu com um impacto e um homem robusto em um terno escuro entrou e olhou diretamente para Alex. O que você está fazendo aqui? A tensão era palpável. Cada um deles estava armando-se de palavras como se fossem armas. Marcos, espera! Deixa-me explicar. Alex começou, mas Marcos cortou. Você não entende. A situação fugiu do controle. Você não pode deixar que eles saibam, que ela saiba. Quem você está chamando de ela? Miguel interveio, confuso e enfurecido. A atmosfera estava carregada, mas então um grito cortou o ar. Helena virou-se e viu um homem perseguindo uma figura feminina. Alguém conhecido. É a Clara! Ela gritou. Era sua vizinha, que parecia apavorada, correndo em direção à casa, olhos arregalados. Ajuda! Ele está vindo atrás de mim. O pânico dela era contagiante. O clima na sala ficou gelado. O que você fez, Alex? Marcos perguntou, a raiva agora transparecendo em sua voz. Era evidente que o que quer que tivesse acontecido só ficava mais complicado. E, de repente, o som de um disparo ecoou novamente. Helena sentiu a adrenalina disparar quando viu Clara sendo derrubada por um homem, que se revelou uma figura sinistra, um fuzil em mãos. Era um fantasma do passado de quem Carlos sempre falava. E agora estava ali, desesperada. Helena olhou para Miguel, seus olhos perguntando: o que faremos agora? Marcos se atirou em direção a Clara, mas o homem estava mais rápido. O caos se instalou e Helena percebeu que toda a situação estava prestes a sair de controle. O que mais estava escondido sob a superfície? Cuidado! Gritou Miguel, empurrando Helena para o lado, enquanto o homem caminhava para a frente, determinado. Helena nunca imaginou que sua vida se tornaria um filme de ação. Mas ali estava ela, com o coração na boca e sem saber em quem confiar. O passado não era a única sombra. O presente estava cheio de perigos. Num último vislumbre, antes do caos total, Helena percebeu Alex olhando para ela, seus olhos arregalados com a compreensão. Você não sabia, não é? Eles estão todos atrás de você, porque Carlos deixou algo que pertence a você. Algo que nem eu sei. A verdade a abalaria. O que Carlos poderia ter deixado, e a vida deles nunca mais seria a mesma. A adrenalina correu ainda mais forte, enquanto as perguntas fervilhavam em sua mente. Agora, toda a realidade que acreditava ser verdadeira desmoronava. O burburinho da luta e os gritos ecoavam. E Helena sabia que a única coisa que sobressaía em meio àquele horror era a certeza de que os segredos estavam prestes a serem revelados e ela precisava estar pronta para tudo. Helena estava paralisada. O novo visitante parecia ter saído de um filme de suspense. O homem alto e de expressão sombria olhava para ela e seu coração disparou. Conhecia aquele olhar. Era um olhar que carregava segredos e verdades que ela preferia esquecer. Tentava acalmar a mente, mas as palavras de Lucas ainda ecoavam. Miguel estava na frente, esperando respostas.
O desconforto em seus olhos deixava tudo ainda mais complicado. Quem é você? Miguel perguntou, a voz tensa. O ar estava denso, como uma tempestade prestes a estourar. O homem se moveu, cruzando os braços em um gesto que parecia tanto protetor quanto ameaçador. Não seja tão impetuoso, Miguel. Estou aqui para esclarecer algumas coisas. Clarificar o quê? Helena tentou intervir, mas a pressão em seu peito a fazia sufocar. O homem continuou impassível. Me chame de Alex. E o que eu sei? Bem, isso envolve não só o passado de Helena, mas também o seu. Miguel franziu a testa, a confusão misturando-se com a raiva. Quem você pensa que é? Que tipo de jogo é esse? Um jogo? Não. Isso é a vida de vocês. Alex deu um passo à frente, olhos fixos em Helena, sobre Carlos e o que ele realmente representou para ambos. Ele não é quem você pensa que é. Do que você está falando? Miguel exigiu, o tom elevado, enquanto Helena tentava se esconder da realidade que começava a se desdobrar. Alex respirou fundo, como se estivesse coletando coragem para revelar algo que mudaria tudo. Carlos não era apenas teu marido, Helena. Ele tinha uma vida dupla. E não era só eu que estava no meio disso. A sala ficou em silêncio, as palavras dele flutuando como uma névoa pesada. Ele manteve você na escuridão, mas tinha uma conexão com alguém ainda mais próximo do que você imagina. Como o quê? Helena finalmente encontrou coragem para perguntar. Não havia mais escapatória. O passado bateu à sua porta e era a hora dela enfrentar. Alex olhou para os dois e, com uma voz quase conspiratória, disse: Carlos era agente. Ele estava infiltrado em uma organização que, bem, não era apenas criminosa. Ele se envolveu em algo profundo, muito mais do que você pode imaginar. As emoções eram apenas uma fachada. Os olhos de Helena se arregalaram. O que Alex estava dizendo? Ele não podia estar sério. Você está mentindo. Não, o que você ainda não sabe é que essa mesma organização pode estar interessada em você e Miguel agora. Eles não estão satisfeitos em perder um de seus melhores agentes. A gravidade da situação fez o chão parecer que estava se movendo sobre ela. Se ele era o agente, como você está envolvido? Miguel perguntou, a desconfiança evidente em sua voz. Eu era seu contato. Sempre estive próximo, observando, e acredite, o amor que ele mostrou por você era real. Mas e se ele tiver deixado algo para trás? Ele era um ladrão de segredos, mas o que ele guardava poderia colocar vocês em perigo. O pânico aflorou. Helena sentiu as pernas bambas. O que você quer? Por que você está aqui agora? Porque a sombra do passado se aproxima, e se você não entender isso agora, pode custar muito mais do que sua felicidade, pode custar suas vidas. As palavras de Alex deixaram todos em choque. E assim, a tensão aumentou quando, de repente, o celular de Helena vibrou novamente. As mãos trêmulas, ela olhou para a tela e o sangue escapuliu de seu rosto. Se você não tomar cuidado, Helena não só perderá Miguel, mas também a chance de proteger quem você ama. Mas antes que pudesse falar, um estrondo soou. A porta se abriu com um impacto e um homem robusto, em um terno escuro, entrou e olhou diretamente para Alex.
O que você está fazendo aqui? Tensão era palpável. Cada um deles estava armando-se de palavras como se fossem armas. Marcos, espera! Deixa eu explicar. Alex começou, mas Marcos cortou. Você não entende. A situação fugiu do controle. Você não pode deixar que eles saibam. Que ela saiba. Quem você está chamando de ela? Miguel interveio, confuso e enfurecido. A atmosfera estava carregada. Mas então um grito cortou o ar. Helena virou-se e viu um homem perseguindo uma figura feminina. Alguém conhecido. É a Clara! Ela gritou. Era sua vizinha, que parecia apavorada, correndo em direção à casa, olhos arregalados. Ajuda! Ele está vindo atrás de mim! O pânico dela era contagiante. O clima na sala ficou gelado. O que você fez, Alex? Marcos perguntou, a raiva agora transparecendo em sua voz. Era evidente que o que quer que tivesse acontecido só ficava mais complicado. E, de repente, o som de um disparo ecoou. O impacto foi um choque. Miguel se lançou de volta, empurrando Helena para o lado, enquanto o homem que estava atrás de Clara ficava paralisado por um instante. O ódio em seu olhar era palpável. Helena olhou para o corpo de Clara caindo. Não! Gritou, sentindo o chão desaparecer sob seus pés. O que havia acontecido? O desespero tomou conta dela. Clara! Mas a figura insensível estava de pé, agora com um sorriso sinistro no rosto. Nesse momento, algo estalou no peito de Helena. Um golpe, uma dor fulminante. O homem que estava atrás de Clara não era um estranho. Ela reconheceu aquele rosto. Carlos! Sussurrou. A mente dela rodopiava. Como era possível? Ele estava vivo? A revelação a atordoou. O homem que ela pensou ter perdido. O amor que a deixara em pedaços. Ali estava ele, olhando para ela com desdém. Você não queria que eu voltasse, não é? Ele sorriu. Mas eu voltei. E você não vai se livrar de mim tão facilmente. O tempo parou. O peso das palavras de Carlos a esmagou. Miguel estava chocado. O quê? Como assim? Carlos virou-se, desdenhando de Miguel. Todos vocês, tão ingênuos. Helena, eu sempre estive por perto. Cada passo que você deu, cada lágrima que derramou, eu assisti. Você pensou que o deixaria para trás? Nunca foi assim. Helena queria gritar, queria correr, mas suas pernas estavam grudadas ao chão. A farsa tinha acabado. A vida que ela pensava ter reconstruído estava desmoronando em torno dela. Qual era a verdade? Carlos, não, você não pode. Ela implorou, o desespero em sua voz, mas ele sorriu. Precisamos conversar, amor. A vida que você conhece é uma ilusão. E você, Helena, faz parte disso. O eco de suas palavras cortantes a deixou sem ar. O que mais ele tinha feito? O que mais estava por trás daquele sorriso traiçoeiro? O mundo desabava, e enquanto Carlos avançava em sua direção, algo dentro dela gritou para lutar. O amor estava longe de ser um abrigo seguro. Ele era uma armadilha. E agora
Era uma questão de sobrevivência. O que Carlos realmente queria e como isso afetaria Miguel. A vida dela nunca mais seria a mesma. A verdade estava prestes a ser revelada de maneiras que ela nunca poderia imaginar. O olhar de Carlos era como uma tempestade prestes a se desatar. Helena sentiu seu coração acelerar, o terror correndo por suas veias. Você não pode estar aqui. O que você quer? A voz dela tremia, enquanto tentava entender a situação. Miguel estava furioso, como uma fera pronta para atacar. Eu quero que você veja a verdade, Helena, respondeu Carlos, desdenhando. Você viveu em uma bolha de mentiras e agora é hora de estourá-la. A vida que você conhece? Uma farsa. Helena cerrou os punhos, lutando contra o desespero. Farsa? Você tá brincando! Eu pensei que você estava morto. Depois de tudo que você fez, o que mais pode querer? Carlos apenas sorriu. É muito mais do que você imagina. O que eu deixei para trás, o que você não sabe sobre mim e sobre o que está acontecendo agora. Ele gesticulou, como se um mapa invisível se desenhasse no ar entre eles. Mas antes que pudesse continuar, um estrondo ecoou. A porta da sala foi arrombada por um grupo de homens, todos vestidos de preto e com expressões ameaçadoras. Carlos, você está atrasado! Gritou um deles, apontando uma arma. Vamos, agora! O pânico tomou conta da sala. Helena sentiu o próprio mundo desmoronar. Quem são vocês? Ela gritou, enquanto Miguel se colocava à frente dela, uma barreira entre o perigo e sua amada. Carlos olhou para os homens e depois para Helena, seus olhos repletos de algo indefinido. Eu os decepcionei, por isso eles vieram. Nunca fui apenas seu marido. Eu sou um traidor em um jogo muito maior. E agora eles querem o que deixei para trás. As palavras de Carlos esmagaram Helena como um golpe direto no estômago. Miguel estava prestes a explodir. Você é um traidor? De quem você está falando? Um dos homens avançou, visivelmente impaciente. Carlos, você precisa decidir agora. Volte conosco ou seremos forçados a fazer você colaborar. De maneiras que não gostaria. E assim, em meio à confusão, a verdadeira natureza de Carlos começava a se revelar. A sensação de traição misturava-se com o medo, enquanto Helena tentava processar tudo, sua mente girando. O que você deixou para trás? Ela sussurrou, mas Carlos não teve chance de responder. Um tiro disparou. Um deles tinha atirado e tudo aconteceu em câmera lenta. Miguel, sempre protetor, se atirou na frente de Helena. O som do impacto foi ensurdecedor e em uma fração de segundo tudo mudou. Miguel caiu no chão, o olhar de dor estampado em seu rosto. Helena gritou, seu mundo desmoronando ao seu redor. Miguel, não! As lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto o desespero tomava conta dela. O pânico se transformou em ação e ela se atirou em direção ao amado, a adrenalina em alta. Mas Carlos a puxou de volta, seu tom de urgência. Helena, você não entende. Eles estão atrás de você também. O que resta agora pode ser a única chance de escapar. Então, a verdadeira reviravolta finalmente aconteceu. Uma mulher entrou na sala, uma figura familiar que ela nunca esperou ver. Era Ana, a amiga de infância de Helena.
que recentemente havia se afastado. Os olhos de Ana brilhavam com determinação, mas ao mesmo tempo uma sombra de desespero. Você precisa saber a verdade, Helena. Não é só sobre Carlos. Ele não é o único com segredos. O que Ana estava insinuando? Helena mal conseguia respirar. A sala estava repleta de tensão. Ela olhou para Miguel, que gemia, e para Carlos, em choque. Ana se aproximou mais e a urgência em sua voz a fez tremer. Eu fui informada. Você é a única que pode conter isso. A vida de todos depende de você. O chão parecia desaparecer sob seus pés. Segredos, mentiras, tudo colidia em sua cabeça. Enquanto Miguel gritava seu nome, a pressão aumentava. O que mais havia escondido naquela teia de traições? O que Ana sabia que poderia mudar tudo? As perguntas assombraram Helena, enquanto a verdade parecia mais distante do que nunca. Ela precisava descobrir como a vida dela poderia estar tão entrelaçada em uma trama tão sombria. E qual seria o próximo movimento em um jogo onde todos jogavam com as vidas uns dos outros? No final, enquanto a situação se tornava cada vez mais complexa, uma nova questão ecoava. A quem ela realmente poderia confiar? Helena estava paralisada. O novo visitante parecia ter saído de um filme de suspense. A fala de Ana reverberava em sua mente. Mas antes que pudesse processar, uma explosão de tensão preencheu a sala. Miguel, ainda se recuperando do impacto, tentou levantar. Mas a definitiva onda de desespero crescia à medida que os homens de preto pareciam se preparar para agir. "Saia do caminho, Carlos!" gritou um dos homens e a frustração em sua voz era palpável. Helena, atenta, percebeu que a situação estava prestes a se transformar em um caos. "Não! Ninguém vai tocar nela!" Miguel se adiantou, colocando-se entre Helena e os intrusos. A bravura no olhar dele era inegável. "Se você se aproximar de Helena, eu juro que..." O homem de terno negro riu como se estivesse se divertindo. "Oh, isso é adorável, o namorado se fazendo de herói. Mas você não entende. Ninguém está aqui para discutir suas bravuras. Temos um trabalho a fazer." Carlos, com um olhar sombrio, pareceu hesitar. "Eles não sabem o que estou fazendo", ele exclamou. "O que eu deixei precisa permanecer escondido. Não posso permitir que eles..." Mas nesse exato momento, um grito rasgou o ar. Era Ana, sua expressão de terror fazendo o coração de Helena disparar. "Não! Deixa ela fora disso!" Ana berrou, enfrentando o grupo. Helena percebeu que a situação se tornara uma tempestade. O rosto de Miguel estava coberto de determinação, mas ela também notou o medo nos olhos dele. E então, tudo aconteceu em um piscar de olhos. O homem em frente à porta puxou uma arma, e na fração de segundo em que tudo pareceu parar, o eco de um disparo preencheu o espaço. Helena gritou, ouvindo um estrondo como um trovão. O corpo de Ana foi atirado para trás e o caos se desfez ao redor deles. Os rostos mudaram, de terror absoluto a uma espécie de chocar-se uma equipe. Em meio à confusão, tudo se desdobrava em câmeras lentas. "Não!" Miguel gritou, enquanto se atirava na direção de Ana, tentando alcançá-la. O impacto do tiro reverberou nas paredes,
preenchendo a sala com uma nuvem densa e ameaçadora de horror. Carlos olhou, a expressão congelada em um estado de culpa e terror. O que você fez, Carlos? Helena sussurrou, a dor a atingindo como um soco. O chão parecia se desmoronar sob seus pés enquanto a visão de Ana lutava contra a vida em seus olhos. Era mais do que um ápice de tragédia. Era a análise de um mundo em que ninguém estava realmente a salvo. E então, outro grito. Um deles começou a atacar Carlos, o ambiente tornando-se um redemoinho, o pânico tomando conta enquanto todos se moviam. Abalos, choques, uma briga começava. Helena se virou, atordoada, lutando para entender o que estava acontecendo. Tudo estava se desmoronando. Miguel estava lá, lutando contra os agressores, mas a cena diante dela parecia digna de um pesadelo. Mas foi então que o inesperado aconteceu. Carlos, em sua luta, desenrolou um objeto do bolso, algo brilhante que ela não conseguia identificar. Espere, eu tenho algo que vocês não sabiam. Sua voz soou, mas o caos foi interrompido com um clarão ofuscante que cegou todos na sala. E nesse instante, a verdade se desnudou. A sala inteira foi envolta em uma luz intensa. Tudo parecia girar, enquanto o que antes era um pânico físico se transformou em uma realidade distorcida. Quando a luz finalmente se dissipou, Helena percebeu não só a sala intacta, mas estavam todos parados, com expressões que eram uma mistura de medo e confusão. Não é possível! Isso não pode ser! Murmurou Carlos, a realidade pesando sobre ele como um manto. Helena olhou em volta, observando como todos pareciam estranhamente gratos, mas também aterrorizados. O que você fez, Carlos? Ela perguntou novamente, o tom frio e cortante. Carlos, confuso, finalmente se virou para ela. Você não entende. Eu não sou apenas um traidor. Estou aqui para proteger você de um futuro que ainda não vivemos. A sala ficou em silêncio e Helena sentiu a realidade girar novamente. O que isso significava? A sensação de que cada verso em que acreditava tinha mudado, como se a estrutura de seu mundo estivesse se desvanecendo. E quando Helena olhou para Miguel, seus olhos mostravam a mesma pergunta silenciosa. E então a luz tornou-se escura novamente, como se um véu cobria tudo. O que realmente estava acontecendo? Enquanto a escuridão se adensava, Helena percebeu. Agora, mais do que nunca, a verdade era uma sombra que precisava ser desvendada. Mas até que ponto estariam dispostos a ir para enfrentar o que realmente eram? O futuro tornava-se uma história nebulosa, uma questão que pairava no ar. O que Carlos realmente tinha a dizer? E mais importante, quem era Ana, realmente? Enquanto a realidade se contorcia, uma pergunta assombrava. Estariam todos prontos para aceitar a verdade que se desenrolava sob o manto da escuridão? Helena estava paralisada. A cena parecia um pesadelo ganhando vida. Miguel se contorcia no chão, a dor estampada em seu rosto, enquanto Carlos encarava os intrusos, um sorriso sinistro marcando seus lábios. Deixem-nos em paz, Miguel gritou, a voz repleta de desespero.
Um dos homens de preto respondeu com desprezo: Você não sabe com quem está lidando. O jogo mudou e você está apenas no caminho. A tensão era palpável e o tempo parecia se arrastar. Helena sentiu seu coração disparar. Miguel, fique atrás de mim! Gritou. Mas seu corpo estava paralisado. O amor, que antes era um refúgio, agora era um labirinto de medos. O caos ao seu redor se intensificava. Tudo o que ela queria era uma vida tranquila, longe do passado. Mas ali estava ela, cercada por lembranças destrutivas, prestes a desmoronar. A situação se tornava mais terrível a cada instante. A luz brilhava nas armas dos homens. Seus olhares eram de puro desprezo. Carlos, você precisa se decidir. Um deles gritou, e a voz ecoou, fria e ameaçadora. Você vai voltar com a gente, ou precisaremos fazer de outra forma. Como se isso funcionasse. Você não pode simplesmente nos tirar o que conquistamos. Carlos retrucou, mas sua voz perdeu a firmeza. Helena sentiu que o medo começava a dominá-lo, e aquilo a preocupava. Ana, estendida no chão, lutava para se levantar. Precisamos sair daqui. Isso não vai acabar bem, gritou, e ouviu seu gemido. Helena olhou para ela, o olhar que falava mais que palavras, uma conexão que transcendia o medo. Foi então que, em meio ao caos, um som ecoou, um tiro disparou e tudo ficou em câmera lenta. Não! Miguel se lançou na frente de Ana, a mão firme em seu braço. A sala mergulhou em um silêncio agonizante. Cal, o homem que havia atirado, estava agora hesitante. O tiro não acertou ninguém, mas todos estavam em pânico. Helena ficou sem palavras. O que acontecia? Eles estavam prestes a cruzar todos os limites. Vamos acabar logo com isso! Outro homem gritou, avançando em direção a Carlos. Mas Helena não podia permitir que o passado a engolisse. Parem, todos vocês! Disse, a voz trêmula, mas firme. O coração dela estava na boca, mas uma chama de coragem emergia. Carlos, eu quero saber a verdade. Você precisa me contar. O que está acontecendo? Ela se virou para ele, com lágrimas nos olhos. O desespero transbordava e a expectativa estava em seu olhar. Carlos hesitou, parecendo quebrar, e então, numa fração de segundo, ele se aproximou, o rosto pálido. Eles querem controlar tudo. Helena, você é a única que pode impedir um desastre, gritou. De que desastre você está falando? O tom dele agora era de uma pessoa que não podia mais confiar em quem estava ao seu redor. Antes que Carlos pudesse responder, os homens de terno se preparavam para atacar. Com um movimento rápido, Miguel tentou desviar da trajetória do homem à sua frente. O tempo parecia se arrastar, enquanto Helena sabia que a única saída poderia ser enfrentando este pesadelo. Se você sair, Carlos, estará arrastando todos nós com você, ela gritou, sentindo os olhos dos homens se voltarem para ela. Um momento de terror a dominou. Contra tudo isso, eu lutarei! Carlos finalmente deu um passo para trás. Você não pode lutar contra isso sozinha.
Mas ali, em vez de se sentir perdida, uma centelha de esperança surgiu. Naquele instante, Helena compreendeu. Era hora de lutar pela vida que queria. Não vou me esconder mais. Faça o que quiser, mas não serei uma vítima. Ela se impôs, enfrentando não só Carlos, mas todos os que ali estavam. A sala estava cheia de tensão, mas também de uma determinação implacável. E então, como um último suspiro de vida, um gesto de coragem foi feito. Miguel e Helena, lado a lado, encararam uma turbulência, prontos para enfrentar o que viesse a seguir. A verdade ficava mais próxima, mas o desfecho ainda era incerto. O que mais poderia estar à espreita? Estariam prontos para descobrir o que ainda estava por vir? E você? O que você faria no lugar de Helena? A partir deste momento, o desfecho da história dela se entrelaça na própria vida. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora. Sua interação é essencial. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre como essa história vai acabar. Compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere mais um segundo para mostrar seu apoio. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de agir agora.